Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal. Vamos ver aí mais uma análise, né, do Sebastião Coelho sobre o caso aí do golpe. Os caras prendeu militar, mano. Os caras estão apostando muito alto. Não teve crime aí. Isso em algum momento vai ser cobrado. Vai dar, ó. O poder subiu para a cabeça. Quando a pessoa faz algo assim, é porque o poder já tá. Nossa, já nada mais fala aqui, ó. É só poder. Poder você pode, você vai lá e faz. É isso que passa na cabeça, porque o cara vai lá e prende um general, não sei se foi um general, né? É um cara de patente alta. Prendeu o cara. Não tem crime. Prendeu o cara por pensamento, por bolar um plano. Não é crime ainda. Vai ser um dia? Não sei, mas ainda não é. Não é assinante Revista Oeste? Chama eles lá, o atendimento é rápido e tranquilo. Tem muito enrola, vamos pro vídeo. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Daquilo que foi divulgado até agora pela imprensa, Dr. Sebastião, qual a análise sobre esse indiciamento da Polícia Federal? Olha, o Vitor, de tudo que já tem sido divulgado, né, todas as narrativas que estão sendo divulgadas, né, não houve assim nenhuma surpresa, né? O que me surpreende ou surpreenderia é se a Polícia Federal tivesse ao mesmo tempo divulgado o relatório, porque coloca os indiciamentos, deixa no ar o que poderia, o que aconteceu, o que fizeram, e nem os advogados sabem o que aconteceu. Né? Então, o indiciamento, eu entendo que de tudo que eles já fizeram até agora, seria uma consequência natural, porque eles teriam que sustentar a narrativa que eles vêm fazendo há muito tempo, e principalmente agora, com essas prisões que aconteceram há 2 dias, não é? Umas prisões espetaculosas, né, na verdade, em razão, por fatos que eles já tinham conhecimento. Aqueles dois oficiais, desse eu não sou advogado de nenhum deles, mas eu estou no processo que tem todos os dados, né? Já tinham sofrido medidas cautelares lá em 8 de fevereiro, quando houve a prisão de Felipe Martins. Ô, doutor, e a tentativa é de se criar uma conexão, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro com esse caso da operação deflagrada essa semana, né? Inclusive, a Polícia Federal faz menção a isso, diz que Bolsonaro teria conhecimento desse suposto plano para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. E aí queria uma análise do senhor jurídica sobre isso. Afinal de contas, haveria crime nisso? Essa foi uma discussão que se estabeleceu aí nos últimos dias, né? Até que ponto há uma ação criminosa entre o planejamento, a cogitação de um crime e a sua execução? Quais são os limites disso e o que achou dessa inclusão do ex-presidente Bolsonaro no caso? Ô, Vitor, a inclusão do presidente Bolsonaro, é claro que ela iria acontecer, porque tudo que está sendo feito, o objetivo final não é outro, é prender o presidente Bolsonaro. E para que isso aconteça, eles têm que envolver todo o seu entorno, aquelas pessoas que trabalharam com o presidente, aqueles seus auxiliares mais próximos, tem que indiciar, tem que colocar eles dentro do bojo para chegar no presidente Bolsonaro. Agora, com o que foi mostrado sobre a prisão dos militares de forma como sendo um grande espetáculo, tem que ver, as provas não foram mostradas. Tudo que nós temos é o que a Polícia Federal escreve, manda num pedido para o ministro Alexandre de Moraes, e ele decide e faz as citações que a Polícia Federal apresenta, mas ele não apresenta provas. Não é? Então, do que eu vi até agora, não tem a menor possibilidade daqueles atos isolados, se aconteceram, poder caracterizar como uma tentativa de golpe ou um grupo isolado. Ainda mais, Vitor, numa das reportagens foi colocado que, determinado horário, o major teria dado ordem, olha, aborta tudo. Veja, é ridículo. Onde existe, eles não conhecem hierarquia militar. Ou melhor, conhecem, mas de má fé fazem de forma diferente. É impossível, e eu afirmo para os senhores, todos que nos acompanham, é impossível, estando num grupo, um major, um coronel e um general, o major dá ordem. Isso não
existe na hierarquia militar. Então, toda essa narrativa nós temos que pegar com muita cautela, com muita desconfiança, porque vamos lembrar que na noite que houve aquele senhor morreu com fogos de artifício na Praça dos Três Poderes, o delegado da Polícia Federal, os ministros, Alexandre de Moraes e o presidente da República, o procurador-geral, estavam reunidos na casa do presidente da República, na casa ou do palácio, eu não sei, parece que foi na casa, não é? E no dia seguinte o delegado faz o pedido. Então tudo isso, Vitor, é muito suspeito, é tudo uma narrativa que tenta ser construída com um único objetivo: prender o presidente Bolsonaro. As pessoas, essas pessoas não estão entendendo, não entenderam ainda, acham que eles estão vivendo em outro país. Acho que eles não viram o que aconteceu nas urnas agora no mês de outubro. Eles não viram de que lado a população do Brasil está. Eles não viram. E eles estão querendo apostar. Uma aposta altamente arriscada, essa que está sendo colocada. Se o Procurador-Geral da República estiver nesse bolo todo que está colocado, é muito grave, porque o Ministério Público ele tem que estar fora para pegar e de forma isenta apresentar a denúncia ou não. Mas da forma que está sendo colocada, nós já sabemos onde eles querem chegar. Mas eles têm que lembrar o seguinte: embora o devido processo legal tenha sido abandonado já há muito tempo, os advogados têm direito de fazer os seus questionamentos, pedir as perícias necessárias, fazer o confronto de provas, arrolar testemunhas para se chegar a um resultado. Essa é a normalidade. Perfeito. Doutor, vou convidar aqui para a conversa também o Bruno Musa. Ele vai lhe fazer a próxima pergunta. Vai lá, Musa. Primeiro, boa tarde. Sempre um prazer falar com o senhor. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Bom, o Brasil, na minha opinião, ele tem terroristas que escrevem de batom, que usam rojão em volta do seu corpo e agora acha meios, de todas as formas, descarados, mesmo rompendo a Constituição, para tentar prender o ex-presidente Bolsonaro. E eu lembro, mencionado aqui no que a gente tem na tela, sobre aquele tal dos 6 gigas do Tagliaferro que teria sobre o Alexandre de Moraes, que não se fala mais nisso, simplesmente sumiram depois da Folha de São Paulo ter postado aquilo, publicado aquilo, e depois sumiu. O senhor tem alguma notícia daquilo? O que fez o assunto morrer? Isso virá à tona novamente? Porque talvez ali nós tivéssemos algumas explicações para tudo que está acontecendo, né? Musa, boa tarde, é prazer falar com você novamente. O que me surpreendeu foi a Folha de São Paulo ter publicado até aquele ponto. Ali, para mim, foi uma grande surpresa, né? Ter parado as publicações, para mim, não foi nenhuma surpresa. Nós sabemos os motivos, não é? Então, ali, eu creio que eu tive a esperança de que nós teríamos realmente uma abertura de um caminho, né, para se chegar à verdade, mas paralisou. Mas, Musa, nada fica encoberto, fica por algum tempo, depois aparece, não é? A grande questão é que, se não aparecer logo, todos nós, a nação como um todo, vai sofrer um grande abalo, não é? E eu estou vendo, as pessoas não gostam de falar disso, mas eu não tenho problema de falar o que eu penso. Esse indiciamento, e se houver denúncia, e se houver mais prisões, pode colocar as Forças Armadas, levar para o meio dessa confusão desnecessariamente. Porque eles estão forçando a barra, prenderam pela primeira vez um general, nós vimos essa semana, isso é um recado, eles vão avançando. Prenderam até coronel, agora prenderam um general de 2 estrelas, não é? Então eles vão avançando. Então esse esticar de corda, ele não é bom para a nação. E quando nós presenciamos os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal já saírem correndo, dizendo não, é dessa forma, sem prova, sem ter feito qualquer instrução, dá um fato, eles já colocam como verdadeiro. Isso não é normal no mundo jurídico. A pessoa pode ser acusada de qualquer coisa, pode colocar o que quiser de acusação, mas a pessoa tem o direito constitucional
a exercer a sua defesa. Nos últimos tempos, infelizmente, nós temos visto que o direito de defesa ele não está sendo exercido em sua plenitude. E isso não é só do caso do 8 de janeiro. Isso está desde a abertura do inquérito 4781 de 2019, não é? Já estamos aí com 6 anos com essa história, onde as liberdades foram tolhidas e o direito à defesa totalmente cerceado. Mas isso não vai ficar dessa maneira. Existem pessoas que estão denunciando isso no campo internacional. Vários deputados estão trabalhando nesse sentido e também advogados. Doutor, deixa eu destacar aqui, enquanto o senhor falava, a gente estava aqui dando uma olhada em detalhes, né, desse indiciamento. Eu queria destacar pelo menos 2 nomes que aparecem aí, para além dos políticos, né, que a gente destacou aqui no início, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que, claro, é o grande destaque desse relatório, mas há outras 36 pessoas indiciadas, e aí eu chamo a atenção aqui para 2 nomes, e aí devolvo para o senhor, doutor, queria uma análise de pessoas que não teriam foro por prerrogativa de função a princípio, e é possível que haja ainda mais, a gente vai ter que se debruçar com mais tempo sobre tudo isso que foi divulgado, mas eu chamo a atenção aqui para, por exemplo, a presença do padre José Eduardo de Oliveira e Silva, o padre que há poucos dias foi alvo de operação da Polícia Federal, o padre está na lista, padre Zé Eduardo, e também o jornalista, foi colega nosso, Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos. Então, há a presença, por exemplo, entre os indiciados, e aí queria análise do senhor, doutor, de jornalista e padre. Pessoas que, a rigor, para nós leigos aqui, não deveriam ter prerrogativa de função, não têm prerrogativa de função, não deveriam estar sob julgamento no Supremo Tribunal Federal. Ou está equivocado isso, doutor Sebastião? Não, Vitor, eu acrescento o meu cliente, o Felipe Martins, não é? Então, essas pessoas todas, esse precedente muito mal foi firmado com o caso do 8 de janeiro. Ali nenhuma pessoa tem a prerrogativa de foro e estão ali sendo processadas e condenadas. Mesmo agora, houve uma decisão neste ano do Supremo Tribunal Federal de que as pessoas que deixam o cargo também continuam a ser julgadas lá no Supremo Tribunal Federal. Então, essa jurisprudência do Supremo vai mudando a gosto do freguês, a gosto de quem é a pessoa que vai ser investigada. É fulano? Bom, então esse vai ficar aqui. O outro, não, esse não vai. Então, isso é muito ruim para o ordenamento jurídico. Mas eles esquecem que quando atropelam a Constituição nessa matéria de direito penal, leva à insegurança jurídica em todos os ramos do direito. Pessoas, os estados, as empresas internacionais que têm negócio com o Brasil, como é que eu vou ter negócio num país como esse que muda a sua conduta jurisprudencial a cada fato que acontece? A cada fato, o tribunal se adapta àquela nova situação. Então, isso não está correto, Vitor. Não podemos achar isso dentro de uma normalidade. Nós temos que voltar à normalidade, mas não voltamos à normalidade porque o Supremo Tribunal Federal não quer. E, aliás, nesse momento, eu até diria mais que eles nem podem, porque eles avançaram tanto no arbítrio, que o recuo agora seria até assim um pouco vergonhoso. Então, eles vão esticar a corda e cabe à sociedade fazer essa resistência. Infelizmente, a resistência deveria ser feita, através do Congresso Nacional. Mas o nosso Congresso Nacional não tem o interesse de correr atrás das coisas da cidadania. Quando foi do interesse dos parlamentares, rapidamente já aprovaram, até essa semana, tudo resolvido, a questão das emendas parlamentares, não é isso? Então, os interesses eles são completamente distantes do que é a população, o que pensa a população e os seus representantes. E o senhor vê possibilidade de mudança desse cenário, doutor Sebastião, seja na próxima eleição de 2026, ou mesmo agora com essa mudança de contexto internacional que a gente tem com a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos? Será que esses fatores, a chegada de uma nova eleição e principalmente a vitória do Trump nos Estados Unidos, ajudam a reverter esse cenário que o senhor estava narrando? A vitória do Trump ajuda, mas não resolve. Nós, brasileiros, temos que resolver os nossos problemas. Eu creio firmemente que a eleição de 2026 vai varrer essa gente do mapa.
Eu creio sinceramente nisso, que nós teremos um Senado esmagadoramente com defensor dos princípios democráticos, não é? E mudar. Agora, a minha preocupação, Vitor, é que as condições que nós chegaremos ou não até 2026. Essa aqui é a preocupação. Já está anunciado agora que, parece-me a pauta, dia 27 de novembro, parece-me, não tenho certeza da data, vai julgar aqueles 3 processos que estão lá no Supremo da questão das redes sociais, das mídias, para afetar a independência do jornalismo, afetar a liberdade de expressão. Então, eles podem, nesse tempo, daqui até as eleições de 2026, menos de 2 anos, podem apertar tanto que as condições não favoreçam aqueles que vão disputar. E antes disso, a seguir o cronograma que algumas jornalistas, eu gosto muito de rir dessas moças, né? Elas têm muitas fontes do Supremo, né? Já deram até um cronograma de como será, diz que até março o Bolsonaro estará julgado, ou até no máximo o meio do ano, né? É só rindo de uma coisa dessa, né? Então, todo esse conflito que está sendo, que poderá decorrer dessa posição, desse indiciamento de hoje, da apresentação ou não de denúncia pelo Procurador-Geral da República, nós poderemos ter paz ou não no país. Isso eu estou convencido. A paz ou não do país vai depender desse processo que inicia ou não neste momento. Agora, doutor, deixa eu voltar ao tema do 8 de janeiro, que foi o tema que nos trouxe aqui, que é a memória do Clezão, né? O Clériston Pereira da Cunha. Quem está nos acompanhando certamente se lembra desse caso. Estamos completando 1 ano da morte do Clezão, que faleceu na penitenciária da Papuda, em Brasília. Ele já tinha um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela sua soltura, foi preso como um dos envolvidos no 8 de janeiro e com problemas de saúde tinha um parecer recomendando a sua soltura. Isso foi ignorado pelo ministro Alexandre de Moraes e ele morreu no cárcere. Depois de 1 ano, doutor Sebastião, algo mudou? A morte do Clezão provocou algum tipo de efeito? O efeito da força de todas as famílias dos demais presos, né? De jornalistas como vocês, de uma parte pequena do Congresso Nacional, tanto da Câmara quanto do Senado, empenhados em reparar toda essa situação. Mas, em termos de liberdade, não mudou nada, piorou foi muito. A morte de Clezão parece que foi irrelevante, não aconteceu nada. Nesse mesmo local que eu estou aqui, Vitor, há 1 ano atrás, eu fui surpreendido com a notícia da morte do Clezão e eu disse que a responsabilidade daquela morte era do senhor ministro Alexandre de Moraes, e é. Mas hoje o que nós tivemos? Eu assisti o Pavinato mais cedo, né? E o Pavinato mostrou uma decisão do Supremo Tribunal Federal enterrando de vez a questão da responsabilização criminal do ministro Alexandre de Moraes. Aliás, dando crédito, o advogado do processo em nome da família do Clezão foi o próprio advogado Tiago Pavinato. Né? Então, o senhor ministro Alexandre de Moraes, ele não tirou nenhuma lição daquela morte do Clezão. Ele sabe que é responsável pela morte do Clezão, mas ele não se comove. E existem pessoas assim, Vitor, que pode causar o mal que for, mas ela não se altera. Isso é normal, está tudo certo, né? Essas audiências que você tem mostrado aí, esse plenário da CCJ, eu tenho participado muito dessas audiências e eu sinto a dor daquelas pessoas, o olhar daquelas pessoas, a angústia, o desespero daquelas pessoas de ter os seus parentes, pessoas que foram ali, que chegaram depois. Os relatos são tantos, não dá para ficar em um caso, né? O Clezão é um caso muito sério que foi morto, né, por responsabilidade do Estado, né, negligência do Estado, né? Mas nós temos ainda hoje pessoas que estão presas há mais de 1 ano que não foram denunciadas, né? Brevemente eu vou divulgar um caso bem sério que não tem denúncia. Né? Pessoas presas há mais de 1 ano sem denúncia. Isso não pode ser uma normalidade num país que se afirma democrático. Isso daí é próprio das ditaduras. Ditadura, sim, você coloca a pessoa lá no cárcere e essa pessoa fica pelo tempo que eles desejarem. Né? E num país democrático, Vitor e Musa, é impossível a vítima julgar o réu. Isso é impossível, não existe.
Isso afronta qualquer. Eu não precisa ser jurista para isso, não precisa ser jornalista com o amplo conhecimento que os senhores têm. Se você perguntar para o vizinho, para o porteiro do seu prédio, olha, se você for acusado por alguém, você gostaria que essa pessoa te julgasse? Você vai ter a resposta na hora. Como assim? Se está me acusando e vai me julgar? E nós estamos vendo essa inversão de valores completa que está sendo causada, infelizmente, pelo Supremo Tribunal Federal. Nós nos acostumamos a ver as crises políticas, algumas até com necessidade de uma força maior, mas no embate político das ideias, do campo das ideias. Mas a nossa instabilidade hoje, a nossa insegurança hoje, ela parte do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é o fator de insegurança jurídica no nosso país, é o fator de instabilidade social, certo? Quando chega o senhor ministro Decano, e mais de um já falou o seguinte, olha, não tem anistia, o que é anistia? Anistia é pacificação. O próprio presidente do Supremo disse, olha, como é que quer anistia se nem foram condenados? Mas olha, eu já manifestei sobre isso, todos que estão processados estão previamente condenados. Até agora, eu disse que não daria uma mão, mas uma reportagem essa semana no Oeste Sem Filtro, a Paula falou, olha, foram 4 absolvidos. Não dá uma mão de 1.600 pessoas presas, denunciadas, isso não está certo. Não é o correto para a nossa sociedade. Então, eu tenho fé de que nós vamos mudar esse quadro, eu não desanimo. Bom, pessoal, é isso aí, né, meu povo? Infelizmente, é o rumo que o mundo está tomando. Não é só aqui no Brasil, não é só o poderoso chefe. Tem N outras coisas acontecendo, né? Infelizmente, o mundo se caminha aí de passos largos, né? Para o apocalipse. Olha isso. Tribunal de Haia ordena a prisão de Netanyahu, alegando que o cara passou o cerol em pessoas. Só que se a gente for analisar, ele avisou, eles avisam, eles jogam, né, através do céu papel para as pessoas dar no pé. Em momento algum eles queriam pegar essas pessoas, né? Mas aí vem o grupo lá do amor. Ninguém vai sair daqui. Se alguém sair, a gente vai. E aí? E aí mesmo assim ele foi lá e mandou as pessoas lá ou não. Porque as pessoas foram avisadas para sair. E ele é o culpado, então. Ele tem que ficar e falar igual a rede Golobolô, né? Rede esgoto. Ele tem que ficar recebendo mísseis dos caras e ficar de boa. Até porque. E ficar de boa, não revidar. Porque se ele revidar, ele vai pegar civis. Sendo que ele avisa antecipadamente para que esses civis saia do local ali. Algo de errado não está certo nesse mundo, né? Não está certo. Vídeo, momento em que Lula recebe X. O cara colocou até bandeira vermelha para receber o cara aqui, gente. Quando eu falo que o trem tá feio, é porque tá feio. Na mente aí dele, o cara é amigo, fiel, ajudador, né? Só que não, a gente sabe quem ele é e o que eles querem, né? Porque o Barbudinho anda só com esses caras assim, ó. A gente sabe o que esses caras querem, o que o Barbudinho quer fazer, que já está fazendo, não quer, né? Já fez, já está fazendo, tá no processo aí, aqui no Brasil, infelizmente.